Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou Rafael Justo, sou engenheiro de software do Nick.br, trabalho no setor de engenharia do Registro BR, faço manutenção dos sistemas do Registro BR e também dos sistemas do LACNIC. Bom, eu normalmente faço tutoriais de DNSSEC, mas hoje eu mudei um pouco e estou fazendo uma apresentação sobre DNS reverso. Também é uma apresentação básica, né, que, dando continuidade, capaz de nivelamento. Então, para quem já tem conhecimento, tenha um pouco de paciência, conforme o Patara falou. A ideia aqui é passar um pouco sobre os conceitos do DNS, falar sobre reverso, falar um pouco sobre configuração, para ajudar o pessoal nas próximas apresentações que vão ter durante o dia. Bom, para entender o que é DNS reverso, a gente primeiro precisa entender o que é DNS. E para entender DNS, vamos voltar um pouco no tempo, onde a gente tinha inicialmente um computador de um cara chamado John. E ele decidiu se conectar a um outro amigo, o Paul. Nesse momento da internet, era muito simples, era só pegar um pacote, né, da mensagem que você deseja, colocar no cabo, o cabo tinha só um outro ponto, chegava no computador de maneira muito simples. Depois, a ideia foi interessante e um novo amigo se juntou na turma, o George. Nesse momento, não era simplesmente colocar o pacote no cabo. Agora se precisava ver qual é o destino do pacote. E a gente sabe que os computadores entendem melhor os números. Então, sempre que o John queria mandar uma mensagem para o George, ele sabia que o George era o 3, colocava o número 3 no pacote, colocava no cabo e chegava para o George. Mesma coisa para o Paul. E funcionava. Só que mais um amigo entrou. Ainda assim, 4 computadores, 4 números, fácil associar. Mas a gente sabe que a internet foi crescendo. E crescendo. Até um momento que ficava muito difícil associar um computador com um número. Quando você precisava enviar uma mensagem, não tinha como você saber qual era o número do computador. A solução foi, então, criar um arquivo chamado host.txt. Nesse arquivo, a gente teria a associação de um nome de computador com um número. Então, agora, quando o John desejasse enviar uma mensagem para o Paul, ele primeiro perguntava para esse arquivo qual era o número do computador do Paul, esse arquivo voltava a informação para ele, e com isso o John conseguia enviar a mensagem para o Paul. Esse host.txt, então, é o início do DNS. E esses números, como vocês podem saber, são os endereços IP. Mas vamos dar uma olhada melhor sobre o que aconteceu com esse arquivo, né? Então a gente tinha um host.txt que tinha todas as informações dos computadores da internet. Então toda vez que alguém desejava remover um nome, alterar um endereço IP, realizar uma busca, adicionar uma coisa, era sempre o mesmo arquivo. Então essa estrutura centralizada era muito problemática. Então precisava ter uma nova solução. Para a nova solução, eles precisavam organizar os nomes. Então, o que John, Paul, George e Ringo têm em comum? Bom, todos são do Beatles. E é claro, como eu sou do Nick.br, eu vou pôr o .br. Então, a gente tem o joe.beatles.br. Então, a gente consegue organizar em subgrupos os nomes. E, com isso, todos esses nomes têm um grupo em comum. Que vocês normalmente estão acostumados a digitar no navegador um nome normal, né, sem um ponto no final. Mas todos os domínios têm esse ponto no final, que após esse ponto, que é o vazio, né, representa a raiz da internet. Então, agora que os nomes estão organizados e a gente tem, todos têm um grupo em comum, a gente pode visualizar isso em uma estrutura de árvore, onde a gente tem a raiz da internet, uma estrutura de árvore invertida, né, onde tem a raiz da internet e vai delegando para os outros grupos, né. Então, se agora eu vou atualizar uma informação, remover uma informação ou algo do tipo, em cada ponto dessa árvore invertida, a gente vai ter um arquivo host.txt, um tipo de arquivo host.txt, que vai ser chamado agora de arquivos de zona. E quando for adicionar, vou adicionar num ponto, vou remover em outro ponto. Então, agora eu consegui distribuir essas operações realizadas na estrutura DNS em lugares diferentes. E resolvo o problema de uma estrutura centralizada. Mas antes eu simplesmente, para fazer uma busca, né, consultava um arquivo só e ele voltava a informação. Como é que funciona agora com essa busca com o sistema distribuído, né?
Bom, com o sistema distribuído, as consultas sempre se iniciam pela raiz da internet. Então, se eu quero saber qual que é o endereço IP do poll.bitons.br, eu inicio a pergunta pela raiz da internet. A raiz da internet não tem essa informação, mas ela analisa o nome que foi enviado, né, e sabe que um dos seus filhos, o BR, que é uma delegação sua, está contido no nome. Então ela fala assim, eu não conheço essa informação, mas você pode perguntar essa informação para um dos meus filhos, que é o BR. E você refaz essa mesma pergunta para o BR. O BR também faz o mesmo processo. Não tem informação, mas analisando o nome, conhece o Beatles. E esse processo se repete até que chegue no arquivo de zona que contém a informação. E esse arquivo de zona, então, volta o endereço IP para você conseguir enviar a mensagem. Agora, vamos analisar exatamente o que tem num arquivo de zona, né? Como funciona a informação lá. Dentro do arquivo de zona, a gente não tem mais somente uma tradução de um nome para um endereço IP. Agora, a gente tem um conjunto de informações úteis, né? A primeira delas é a versão do arquivo, que faz o controle, no caso de ter dois servidores com a mesma informação, essa versão do arquivo controla como essa informação vai ser replicada. Tem também a tradução de um nome para o endereço IP, que é o que tínhamos até hoje. E o contrário também, de um IP para um nome. E, no caso, tem também os endereços de servidores DNS, endereços de servidores de e-mail e muitos outros tipos de informação que podem ser armazenadas. O formato de cada informação que é definida é um resource record. Esse resource record ele é formado por um nome. Vamos colocar o nome do domínio que você quer declarar com o resource record, associar com o resource record. A classe, que pode ser INCH ou HS, em 99,99% dos casos vai utilizar IN de internet. As outras redes são utilizadas em redes de pesquisa. O CH eu sei que é no MIT que é utilizado. Os tipos, no local dos tipos é onde se define exatamente qual vai ser o tipo de informação que vai ser exibida. Então, temos o SOA, que é o principal resource record, que é exatamente onde você vai colocar a versão do arquivo e algumas outras informações. O A, que é a tradução de um nome para o endereço IPv4. O quad-A, que é a tradução de um nome para o endereço IPv6, que vai começar a ser muito mais utilizado agora. O PTR, que é de um endereço IP para um nome, que a gente vai ver melhor quando for estudar a parte de reverso. E os outros importantes são o NS, para você declarar qual é o servidor DNS que responde para a sua zona e qual é os servidores DNS que estão abaixo de você, para quem está delegando informação. E o MX para endereço de e-mail. Você vai colocar @ o seu domínio, você precisa declarar o resource record MX. E o quarto campo, ele varia conforme o tipo do dado declarado, né? Então, como exemplo, a gente tem aqui um arquivo de zona da zona Beatles.br, né? Então, a gente tem primeiro um resource record do tipo SOA, que ele é obrigatório, você precisa sempre declarar ele para ter autoridade sobre aquele nome, né? Tanto que o SOA é Start of Authority. E nele você vai colocar a versão e alguns dados de controle para sincronizar essa informação com outro computador. Tem também quais são os servidores DNS que respondem para essa zona, para esse domínio, né? Então eu coloco Beatles.br em NS, ns1.beatles.br. Então quer dizer que o ns1.beatles.br é responsável por responder por esse domínio. E coloco a tradução desse nome para o endereço IP. E depois eu delego alguns outros nomes que estão abaixo de Beatles.br para outros servidores DNS. Mas esse arquivo de zona tem um problema. E alguém consegue identificar qual que é? Bom, o problema que tem aqui são a falta de glue records. E eu já tive muitas perguntas, o pessoal tendo dúvidas em relação a glue records, então vou dar uma explicada agora. Vamos imaginar que a gente pergunta o que é poll.beatles.br para a zona do Beatles. Ele não tem essa informação, mas analisando o nome, ele sabe que um dos seus filhos pode ter essa informação. Então ele volta, eu não tenho essa informação, pergunte para o ns1.poll.beatles.br, que tinha no arquivo de zona. Bom, quem recebe essa informação para fazer uma nova pergunta, precisa enviar uma mensagem para esse ns1.poll.beatles.br. Para enviar a mensagem, precisa saber qual é o endereço IP. Então ele vai tentar resolver o nome ns1.poll.beatles.br. Vai começar lá na raiz, vai para o BR e chega de novo no Beatles. O que é ns1.poll.beatles.br? Ele analisa o nome, não sabe, mas pode perguntar para o filho. Então você pode perceber que isso aqui é um looping eterno, que não vai ter fim.
Para solucionar esse problema, a gente tem que pegar no arquivo de zona, sempre que a zona que a gente está delegando estiver dentro do nome da zona própria, tem que ser declarado os endereços IPs dos servidores DNS. Tá? Então, no caso aqui, o ns1.john.bitos.br está dentro da zona bitos.br, o nome está contido na zona bitos.br, então a gente precisa colocar o endereço IP referente a ele. E, com isso, na resposta, o servidor DNS autoritativo do bitos.br não vai só voltar ns1.bitos.br, vai também voltar o endereço IP para enviar a mensagem diretamente. Bom, agora, em cada ponto dessa árvore, nós temos servidores, né? Servidores DNS. Esses servidores DNS são conhecidos como servidores DNS autoritativos. Toda a árvore DNS é formada somente por servidores DNS autoritativos. O problema é quando um desses servidores falha. Imagina que o Beatles.br, o único servidor do Beatles.br falhou. Nesse momento, tudo que está para baixo sumiu. Então, imagine o caso que um servidor do .br, supondo que tivesse só um, parasse de funcionar. Todos os domínios .br estariam inacessíveis. E os serviços correspondentes a isso. Isso é inviável, então nós precisamos ter uma solução, uma redundância. Então, em cada ponta dessa árvore, a gente não tem somente um servidor DNS, a gente tem múltiplos servidores DNS, onde todos contêm cópias da mesma informação. E na hora de atualizar essa informação, nós sempre declaramos um servidor desse como o servidor primário, o servidor master, e outros como servidores secundários, os slaves. Sempre que for adicionar uma informação, atualizar uma informação, ou remover uma informação, você vai fazer no servidor primário. E essa informação, esse novo arquivo de zona alterado, vai ser transferido para os servidores secundários, para os slaves, em duas formas. Um é o AXFR, onde você pega todo o conteúdo que está no servidor master, no servidor primário, e envia para o servidor secundário, substituindo a informação que tem lá. Ou o XFR, que pega o Resource Record SOA, a versão que tem lá, compara lá com o slave compara com o servidor do master, e é enviado somente as modificações entre uma versão e a outra. No registro BR, hoje nós obrigamos vocês que falem pelo menos 2 servidores DNS quando registram um domínio, exatamente por isso, para ter uma redundância no caso de falhas. Bom, em cada ponto dessa árvore, então, não temos somente um servidor, e sim um conjunto de servidores. Agora, vamos pensar um pouco em relação à busca. Quando eu falei para vocês que toda a busca começava pela raiz da internet, então, vamos imaginar agora que todos os computadores da internet, sempre que vão tentar descobrir um nome, tem que fazer uma consulta para a raiz da internet. Isso fica um pouco impraticável, né? Embora os servidores da raiz sejam muito poderosos, não existe um computador que aguente todas as consultas da internet. Então, para ter uma solução para isso, vai existir um computador intermediário entre você e os servidores DNS autoritativos. Esse computador intermediário normalmente vai ficar armazenado no ISP, no seu provedor de serviços ou dentro de sua empresa. Né? E ele vai ser responsável, se você for enviar uma pergunta, você vai enviar para esse servidor DNS intermediário, e esse servidor DNS intermediário vai ser responsável por enviar as consultas para a árvore DNS. Agora, por que utilizar esse servidor DNS intermediário? O motivo é que em cada resposta do servidor DNS autoritativo, ele envia também o tempo que essa informação pode ser armazenada na memória de quem está perguntando. Né? Então, esse servidor intermediário ele vai pegar cada resposta e guardar em sua memória. Assim, quando o cliente fizer uma pergunta igual e essa informação ainda estiver no prazo, ele nem consulta os servidores DNS autoritativos, nem consulta a árvore DNS. Ele já volta a informação que está na memória. Esse servidor intermediário é conhecido como servidor DNS recursivo, ou servidor de cache, como alguns estão acostumados. E essa memória é o cache. Esse tempo que volta os servidores DNS autoritativos é o TTL, Time to Live. Bom, com isso, eu passei um pouco sobre o básico de DNS, os conceitos de DNS, como funcionam. Né? E então agora eu vou entrar um pouco na parte de DNS reverso. Vale lembrar que o DNS reverso, no registro BR, até um tempo atrás nós fazíamos a publicação do reverso nos próprios servidores do registro BR. Mas de um tempo para cá, embora a interface ainda seja o registro BR, a informação é enviada para o LACNIC e o reverso é publicado nos servidores do LACNIC.
Tá? Não existe uma publicação de reverso mais no registro BR. Com isso, a gente ganha que não existe um nível a mais de delegação. Tá? Isso é importante. Bom, agora o que é o DNS reverso? O DNS reverso é a tradução de um endereço IP para um nome, né? Utilizando o recorde PTR. O motivo de fazer o DNS reverso é simplesmente para diagnóstico. Então, quando você faz um traceroute, você conseguir visualizar exatamente os pontos que você está passando, descobrir o nome de um roteador, a partir do endereço IP, saber a que nome que ele significa, tem um sentido aquele endereço IP. Né? E para a parte de validação de e-mail. Bom, então a gente voltou ao problema de como organizar a informação. Né? Diferente do nome de domínio, onde tinha que o dado mais à direita ele era um topo mais alto do nível, né? No caso do IP é o contrário. Porque quanto mais à esquerda, mais fixo é. Né? Quanto mais à direita vai, mais se identifica o host. Então, para organizar o IP agora, o IPv4, que é o caso aqui, nós precisamos inverter o endereço IP para colocar ele numa estrutura de árvore. E ele vai ser armazenado dentro do INADDR-ARPA, que foi um domínio criado somente para armazenar os reversos de IPv4. Então, a gente tem aqui como exemplo a zona 200-160, né? E visualizando ela na árvore. Então, seria o ARPA estaria no mesmo nível do COM e do BR, o INADDR-ARPA, que funcionaria somente para armazenar os reversos de IPv4. Agora, vamos imaginar um cenário onde o registro BR aloca um bloco /20 para o Beatles, para a banda Beatles, supondo que a música não estava muito mais certo e decidiram criar um ISP. Bom, eles com /20, o que eles precisam fazer? Né? Inicialmente, precisa configurar um reverso para esse /20. E na interface do NIC-BR, você pode fazer delegações nos octetos. Né? Então, você pode fazer delegações no /16 ou no /24. Provavelmente, vocês não vão conseguir mais um /16. Um /24 é mais, um /20, um /24 é mais propenso. Então, no caso de você ter um /20, você precisa quebrar o seu /20 em diversos /24. Então, fazer vários arquivos de zona referentes a esses /24 para conseguir configurar ele na interface do registro BR. No caso aqui de um 260/20, nós temos 16 arquivos de zona. Todos eles vão ter mais ou menos a mesma cara, né, se for o básico. Então, vai definir a origem inicialmente no arquivo, para deixar o arquivo um pouco mais limpo. Nesse caso, estou usando como exemplo o bind. Defino também um TTL para ficar um pouco mais simples, ficar um pouco mais limpo o arquivo de zona. Declaro um resource record do tipo SOA para dar início à autoridade, é um obrigatório, sempre precisa definir essas informações. E depois ponho os dois name servers que respondem por essa zona de reverso. Bom, vamos olhar um exemplo do caso de um DHCP. Né? No caso de um DHCP, como exemplo, a gente está usando 261/24, pegando um desses arquivos de zona, você precisaria declarar um range, né, que pode ser de 1 a 254, porque o 0 é utilizado para a rede e o 255 para broadcast. Então, do 1 a 254, você tem que definir os records PTR apontando para o nome que deseja mostrar quando um cliente de DHCP seja conectado. No caso do bind, vocês podem fazer isso de maneira um pouco mais simples. Utilizando uma tag chamada generate, vocês com uma linha conseguem declarar um conjunto que vocês quiserem de resource records. Né? No caso de PTR, quando segue um padrão de declaração. Para os que não utilizam bind, utilizam outro tipo de software, também pode utilizar algum script de geração de maneira muito simples. Bom, então com isso, você consegue ir na interface do registro BR, clicar naquele link delega do /20 e vai aparecer essa interface onde você pode colocar os servidores DNS que estão respondendo por essa informação. Algumas regras que existem na interface do registro BR para blocos IPv4. Né? Nós somente permitimos delegações até um /24. Então, se quiser fazer uma delegação /25, /26, não será permitido na interface do registro BR. Você tem que fazer inteiramente o seu arquivo de zona. As designações de blocos menores que /24 tem que ter uma delegação cobrindo. Então, se tiver quiser fazer uma designação, passar
a propriedade de parte do seu bloco para um outro titular, você tem que criar, e esse bloco que está passando para um barra 25, um barra 26, você tem que criar uma delegação, pelo menos no barra 24, para conseguir passar essa parte desse bloco menor para um outro titular. E quando você tiver uma designação, estiver passando um pedaço de um bloco que seja um barra 24, ou um barra 23, barra 22, barra 21, seja maior que um barra 24, quando você faz essa designação, automaticamente a delegação que estava cobrindo, se existia uma delegação cobrindo, vai ser quebrada de forma que não pegue esse espaço que está sendo designado. Certo? Agora vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Então a banda Beatles tinha um barra 20. E o Paul McCartney então decidiu que queria um desses barras 24. O que ele precisou fazer? Inicialmente o barra 20 da banda Beatles pode parar de publicar um de seus barras 24, porque a partir do momento que fizer a designação, o Paul McCartney, que vai fazer a delegação dele nos servidores dele, vai ser responsável por configurar esse barra 24. Então, a banda Beatles, que tem o barra 20, não precisa fazer essa configuração, então pode ser removido. Então, o banda Beatles vai entrar na interface do XBR, vai expandir até chegar no barra 24 que o Paul McCartney deseja, que é o 260.10/24, e clicar na designação. Fez a designação, passa os dados, confirma a informação, e depois esse bloco já está designado. O Paul McCartney vai ter que então configurar o seu barra 24 no seu servidor. Fica muito parecido com os barras 24 que a gente viu no outro exemplo. Aqui no caso coloquei um recorde PTR só como exemplo. Ele também pode fazer delegação do seu bloco barra 24 na interface do registro BR. Agora, o ponto que eu queria chegar. Vamos imaginar que existe um cliente do Paul McCartney e ele está querendo pegar um barra 28. Bom, como eu falei para vocês, na interface do registro BR você pode fazer uma delegação de reverso, uma delegação de DNS de reverso só até um barra 24. Para fazer um barra 28, vai ter que ser um pouco diferente. Então, no barra 24 da zona do Paul, ele vai ter que adicionar informações para chegar nesse barra 28 desse cliente, né? E o formato, que como não é uma delegação em octetos, né, o formato que tem que ser seguido é um pouco diferente. Tem que seguir um formato que está definido na RFC 2317, onde você define o bloco, o IP inicial, né, que seria aqui, eu estou fazendo o 0, né, o 260.0/28. Então, o 0 é o IP inicial, eu coloco o barra 28, que é o tamanho do bloco, e responde pelo servidor DNS, NS1 cliente e NS2 cliente. E depois, eu preciso colocar todos os IPs da zona desse cliente, fazendo um CNAME para dentro desse 0/28. Por que isso? Até hoje, bom, algumas pessoas fazem até hoje, quando tem um cliente barra 28, ou um cliente pequeno, com um bloco pequeno, declarar o PTR do próprio cliente na sua zona. Isso é um pouco complicado, porque em algumas situações o cliente atualiza muito esses recordes PTR e precisa toda hora ficar entrando em contato com você. Então, para ficar um pouco mais simples, você pode delegar essa informação direto para um servidor DNS do cliente. E esse CNAME existe exatamente para quando faz uma pergunta para o cliente de 260.10.1, ele volta o CNAME do 1.0/28 e vendo que esse 1.0/28 ele existe um hint dentro da própria zona, que é o 0/28, ele volta também aos servidores DNS. E com isso o recursivo consegue buscar a informação. Aqui a gente também pode utilizar, da mesma forma que a gente fez com o exemplo de DHCP, o generate para gerar esses diversos PTRs. Então, para facilitar um pouco a vida. Lembrando que esse generate funciona apenas no bind. E no barra 28, o que muda um pouco é o origin lá em cima, né? Que agora você vai colocar o 0/28 na declaração do nome da zona. E pode seguir fazer uma configuração de PTR normal. Então, isso ajuda muito para clientes pequenos que têm uma mudança muito drástica do arquivo de zona frequentemente, para que você não tenha uma dor de cabeça, né? Possa delegar essa informação para ele. Bom, com isso eu falei de IPv4, agora um pouco sobre IPv6. Com IPv6,
vai ter o mesmo problema, né? Então nós vamos inverter o IP para conseguir seguir essa ordem. No caso de ser em ADDR, vai ser o IP6. Nesse exemplo aqui, é um bloco de barra 32. Lembrando que IPv6 é formado por 32 caracteres hexadecimais e cada caractere hexadecimal corresponde a 4 bits. Como é uma barra 32, tem aqui 8 caracteres. Então, agora no mesmo exemplo aqui, a gente tem o COM, o ARPA, o BR, e agora dentro do ARPA a gente tem 2 níveis, né? O IP6 e o em ADDR. No caso do nosso exemplo, que é o IP6, temos o 2001 12FF. Então, vamos imaginar agora que o registro BR decidiu alocar também para a banda Beatles um /32 de IPv6. O que precisa ser feita a configuração? Então, a banda Beatles vai ter que configurar um arquivo de zona para esse /32, inverter novamente o número, né? Criar o Resource Record SOA, fazer os servidores DNS que respondem por essa zona. E uma dica agora para declarar os recordes PTR de um IPv6 é você refazer o origin do arquivo de zona. Então, ao invés de colocar para cada linha de PTR aquele endereço enorme dos 32 hexadecimais, você pode simplesmente colocar o origin e reportar somente um por linha, né? Um em PTR Beatles.arpa. Porque quando você não coloca o ponto no final do nome, o bind automaticamente coloca o origin, concatena o origin no nome. Isso facilita bastante para deixar um arquivo de zona mais limpo. Então, na parte de IPv6, alguns conceitos é que é impossível você colocar recordes PTR para todos o endereçamento, né? Porque no caso de um /32, a gente tem 2 elevado a 96 hosts. Fica algo inviável de você fazer toda essa declaração de reverso, porque primeiro que demoraria para escrever o arquivo de zona. E depois, para subir isso em memória, precisaria de um computador com muita memória mesmo. E, então, o que nós sugerimos é criar recordes PTR só para hosts que têm IPs estáticos, né, que são essenciais. Então, roteadores, servidores de DNS, servidores de e-mail, principalmente, que fazem validação. É muito importante que tenha um reverso de IPv6. Bom, feita essa configuração, você pode, da mesma forma que fez para o IPv4, configurar para o IPv6 na interface do registro BR. Algumas regras que existem agora para o IPv6. No caso de IPv4, era até o /24. No IPv6, como sendo 128 bits, é até o /48, que você pode fazer a delegação na interface do registro BR. Né? Designações menores que o /48, sendo um /64, você precisa ter uma delegação, pelo menos no /48, para conseguir passar esse pedaço menor de bloco para outro titular. E quando você faz uma designação, quando você repassa um bloco grande, né, que é maior que um /48, e está dentro desse bit boundary, nosso bit boundary é de 4 bits, né, no IPv6, que é o mesmo caractere hexadecimal. Quando você passa esse bloco e tem uma delegação nesse mesmo bit boundary, essa delegação então, ela é quebrada de forma que aquele espaço que se repassou para outro titular não possua delegação. Seja a responsabilidade desse novo titular configurar o reverso. Como exemplo disso, a gente tem aqui um bloco /30, né, com uma delegação /30 em todo o bloco, e surge uma designação, repassa pedaço desse bloco para um outro titular com /32. Então, automaticamente, o sistema do registro BR quebra em uma delegação /31 e um /32, e tenta quebrar o menos possível. Né? E deixa o bloco /32 sem uma delegação cobrindo. Vai ser responsabilidade desse /32 fazer a configuração desse reverso. Bom, algumas dicas em relação a quem está configurando o reverso de zona. Né? Quando você faz quando você quer estar montando um arquivo de zona, muitas vezes você quer definir o endereço do host e é um pouco complicado. Então, para facilitar, você pode simplesmente dar um dig-x com o endereço normal, né, sem ser invertido, e mesmo que não seja configurado, o dig já monta para você, que está em vermelho aí, já monta para você o endereço do reverso. Então, isso facilita bastante na hora que você está configurando. E temos também algumas ferramentas, como o RDNS6 e esse outro tutorial que tem aqui de DNS reverso, que tem formulários que onde você preenche as informações e ele já gera automaticamente para você o arquivo de zona no reverso. Então, ajuda bastante. Bom, eu montei aqui alguns cenários de teste
se vocês quiserem fazer algumas consultas para os exemplos que a gente mostrou aqui na apresentação. É um pouco diferente o cenário de teste, que eu não podia utilizar a zona bitons.br, então eu inverti um pouco utilizando o RafaelNet.br, e o endereço V6 também eu alterei. Mas, se vocês quiserem, podem fazer as consultas com o DIG aqui, e até mostrar aqui uma das consultas, que é o caso da zona /28. Eu espero que minha rede esteja funcionando. Funciona. Então, a gente tem aqui uma consulta que eu fiz para um /28, que eu conforme o exemplo lá que eu falei para vocês. Então, ele volta para você o CNAME, que eu configurei na zona PI, e, como eu tinha o CNAME, ele já voltou, foi para a zona do filho, né, e pegou o recorde PTR da zona do filho. Então, funciona essa configuração para zonas menores, né, conforme a RFC. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Não estou escutando. Perguntas? Na verdade, é mais uma observação. Aquele barra é lindo, funciona no RFC, funciona em tudo quanto é software bem escrito. Só que uma boa parte do software não é bem escrito. Então, é bom evitar aquela barrazinha ali na delegação e usar um hífen. Obrigado. Sim, sim. Alguns lugares realmente utilizam hífen, né, ao invés da barra, porque a barra não passa no parser do arquivo de zona. Fazer um comentário. Parabéns pelos slides. Eu sei que dá um trabalho desgraçado fazer isso aí. Então, tá muito boa a apresentação. Obrigado. Alguma pergunta, algum comentário? Quando o Rafael falou de algum daqueles tags especiais dentro da zona, o único que é específico do bind é o generate, na verdade, né? Os outros estão definidos na 10.34, 10.35 e sim, outros servidores DNS vão ter aquilo também. E também um outro detalhe que talvez tenha passado despercebido, quando o Rafael falou dessa delegação fora do bit boundary de V4, usando canonical names, para ter essa resposta do jeito que ele falou, em geral é importante que o parent seja secundário da zona do child, tá? Para ele poder retornar a resposta do jeito que ele mostrou, senão não acontece isso. E tem servidor recursivo, pelo menos antigamente tinha, que não seguia esses CNAMEs algumas vezes. Aquela RFC toca nesse assunto, mas é só um pequeno detalhe. Julião. Julião Braga. Talvez minha pergunta seja para o Fred. E o DNS reverso no registro? Vocês não vão colocar disponível não servidores para plebe binária? Você quer dizer serviço free DNS, o que a gente faz no direto também fazendo reverso? Não, a gente nunca pensou nisso, não. Então é bom pensar, porque faz um pouquinho de falta. Obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta para o Rafael? Vamos dar uma salva de palmas aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado. Bom, pessoal, agora a gente está um pouquinho adiantado, mas a gente não sei se a gente já pode sair para o coffee break. A gente só pode... bom, de qualquer forma, vamos... estamos um pouquinho adiantado, vamos sair para o coffee break e a gente retorna às 11 horas, tá?